Olá, aluno do sétimo ano. Eu sou o professor Atos Sinício e hoje iremos ter uma aula de matemática sobre reflexão, rotação e translação. Como assim? Simetria de translação, rotação e reflexão. Beleza? Então preste bastante atenção, pois nós temos vários detalhes nesta aula. Então observe o seguinte, nesta imagem aí na tela. Parece o quê? Uma borboleta. E nessa agora, nessa coruja. Será que existe um ponto, ou se não uma reta, que eu coloque nessa imagem, onde representa o seguinte, ó, que esse um lado tem uma simetria com o outro lado. O que quer dizer isso? Tudo que tiver de um lado tem que ter do outro lado. Será que tem? Veja o seguinte, ó, nesse exemplo agora aí na tela. E nessa daí. E nessa. Veja que é bastante interessante e bonito também a gente ver essas imagens. Vamos entender a matemática que tem nela. Então, ó, vamos entender agora a simetria de reflexão. Observe esta borboleta. Eu perguntei se você consegue ver uma reta que divide essa borboleta em uma parte de um lado, gera a outra parte. Como assim? Conseguiu ver essa reta aí? Tente ver bem detalhadamente o seguinte, ó. Se você olhar a parte do lado esquerdo e você olhar a parte do lado direito, será que forma a mesma coisa, é a mesma imagem? Vê que do lado direito, você tenta observar que do lado esquerdo também tem. Então isso se chama eixo de simetria. Ok? Então, ó, para lá e para cá vai ser igual. Então, ó, veja o seguinte, ó, eixo de simetria. Então, ó, veja agora a separação dessa imagem. Massa, não é? Agora você conseguiu ver que tem de um lado, também tem do outro. Então, é uma simetria, certo? Onde a gente faz o seguinte, ó, é como se fosse um espelho. Se você pegar um espelho e ficar na frente, você vai ver tudo que está do seu lado vai ser também refletido no espelho. E a distância que você tiver do espelho também será a mesma. A distância, vamos dizer, do nariz até a imagem do espelho também será a mesma. Como assim? Todos os pontos da imagem têm a mesma distância do eixo de simetria. Ok? Então veja agora outro exemplo de simetria. Veja aí essa letra E. Será que tem um eixo de simetria nessa letra? Então, ó, veja que existe um ponto de partida, é uma reta. Se a gente observar o seguinte, iremos refletir essa letra E a partir de uma reta. Veja aí que eu tenho essa reta aí. Como seria a sua reflexão? O espelho, vamos dizer assim. Então, ó, a mesma distância que tem na letra E vai ter na letra do outro lado. Observe aí, ó, que vai ter esse formato. Então, ó, esse ponto que começa terá o ponto de lá do outro lado. E vai fazendo ponto a ponto. Você vai ver que vai formar esta figura. Massa, não é? Isso é uma letra E refletida em relação à reta. E essa letra E? Existe o ponto, quer dizer, essa letra E, existe uma reta aí? Veja aí, ó, que a gente vai separar essa letra E em partes iguais. Então, essa letra E tem esse ponto de simetria, esse eixo de simetria. Beleza? Então, ó, essa é a ideia. Se nós pegarmos essa figura que vai ser gerada agora, ó, e fazer uma reflexão em relação ao eixo de simetria na reta reta, vai ter essa imagem. E se nós juntarmos, forma a letra E. Beleza? Agora observe essa imagem. Consegue ver se existe um eixo de simetria aí? Será que nós conseguimos fazer uma reflexão para gerar essa figura? Então, ó, temos essa reta e vamos observar o lado esquerdo dela. Massa. Agora, como seria a reflexão? Ó? Existe essa reta. Observe a sua reflexão, a construção
dessa imagem bem detalhado. Observe aí. Show de bola. Então, ó, mais uma vez, a construção. Veja que tudo que tem no lado esquerdo será refletido no lado direito. E isso gera a figura. E agora, esse panda, será que tem um eixo de simetria? Será que a gente consegue formar um lado, se refletir no outro e formar a figura? Veja aí. Então vamos separar. Ok, então temos esse lado. Veja que o outro lado é igualmente. Então, ó, a construção dela agora formou o panda. Genial, muito massa. Agora essa paisagem. Será que você consegue ver se existe um eixo de simetria aí, uma reta que reflete uma imagem e gera essa linda paisagem? Olha aqui. Veja que a parte de baixo é a reflexão da parte de cima. E que, sem a gente colocar a reta, o eixo de simetria, a gente vê essa imagem. Colocando a reta, clareia o nosso pensamento e conseguimos ver que tudo que está sendo refletido é a parte de cima. Olha aqui na natureza como é a reflexão. Massa, não é? Até que está aí no lago, ó, é perfeitamente, ó, refletido. Então veja aqui, se a gente passar o eixo de simetria nesses dois animais, a gente vai ter, ó, um lado esquerdo será semelhante ao lado direito. E agora essa simetria nesse monumento aí. Massa, consegue ver? Taj Mahal. Olha aqui a simetria dele. Agora eu pergunto para vocês, por que quando a gente olha para a ambulância, na parte da frente da ambulância, a gente vê as letras ao contrário, vamos dizer assim? Por que você consegue ver esse formato aí? Ó? Veja que a gente vai ver na ambulância bombeiros e ambulância a gente encontra nesse formato. Você parou para pensar por que isso acontece? Consegue entender o porquê desse formato? Você já viu quando a ambulância passa através de um refletor, vamos dizer assim, um retrovisor, ou no ônibus ou no carro? Perceba que se você observar através do retrovisor, você vai conseguir ler a informação. Vai aparecer para os seus olhos no formato correto, na posição correta, devido à simetria de reflexão. Então, ó, você observa que existe essa informação na frente dos carros do bombeiro ou da ambulância, onde se a gente colocar num retrovisor, aparece normal, conforme aí na tela de vocês. Você consegue ver por causa da simetria de reflexão. Beleza? Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a compreensão e o entendimento bem detalhado da reflexão e de uma simetria a um ponto. Beleza? Preste bastante atenção. Vamos fazer uma reflexão, uma simetria de reflexão desta figura em relação a esse ponto B, conforme está aí na tela de vocês. Esse ponto B. Como a gente vai fazer isso? Você vai observar esse ponto B e vai pegar cada ponto. Observe aí que existe, ó, esse ponto A. Você vai tirar a medida desse ponto A, que aí deu 5 centímetros, né, na reta, e vai realizar a sua reflexão do outro lado. Como assim? Se ele está 5, ele vai ser refletido no outro lado para 5 também. E vai chegar em 10. Ok, o ponto lá, que chegou em 10, é o A'. É o A refletido em relação ao ponto B. Beleza? Você vai pegar agora o outro ponto, que é o D, e vai refletir. Se tem essa informação de 4, será para cima. Você vai pegar e transferir para cima. Massa. Qual é o outro ponto? O C agora, não é? Então você vai pegar esse C, que deu essa medida, e vai lançar para diagonal. A mesma medida você vai jogar para o outro lado, nesse formato. Veja aqui que nós temos, ficou nesse exemplo aí, nessa posição. O que é que você vai fazer agora? Ligar os pontos. Ó.
O A virou A' do outro lado, o D virou D' do outro lado e o C vai virar C' do outro. A gente vai agora ligar esses pontos e tem essa figura. Agora eu pergunto para vocês, qual parte será pintada de vermelho? Observe que na figura original, o C, o D e o B é a parte pintada. Logo, o C', o D' será, e o ponto B será a parte pintada. Então, ó, o C com esse C lá de cima. E o D também com o D lá de cima. Então, você vai observar que é essa parte aí que vai ser pintada. Então, ó, você teve a reflexão dessa imagem em relação à letra B. Quer dizer, ao ponto B. Faça o seguinte, como exemplo. Faça esse mesmo exemplo sendo transferido assim, refletido a partir do ponto D de dado e também refletido da parte do A. Vê se gera a mesma imagem, ok? Qualquer coisa, compartilha lá, me marque Adson.matemática para a gente ter essa visualização e compartilhar nas telas do EducaPR. Beleza? Então vamos ver mais um exemplo que tem essa imagem. Iremos fazer a simetria no ponto O. Como vai ficar essa imagem fazendo a simetria em relação ao ponto O? Então, ó, você vai fazer o seguinte, vai pegar todos os pontos e vai refletir. Você pega essa medida da distância do E até o ponto O e vai jogar para o outro lado, né? Continuar nesse formato. E agora, até o A, vai jogar para o outro lado. Você vai fazer isso com todos os pontos. E o ponto D, ó, você vai tirar a medida e vai jogar para o outro lado. Massa. O que é que vai fazer agora? Ligar as informações. Perceba o seguinte. Quando eu vou fazer simetria em relação ao ponto, você vai fazer a simetria com todos os pontos. O ponto E, eu faço a reflexão dele. O D, faço a reflexão dele. O A, faço a reflexão dele. Então, ó, veja aí que vai ficar o A', o D' e o E. A gente vai agora ligar. Vai ter esse formato aí. Agora, observe o seguinte, que existe essa distância no ponto F, a gente criou esse ponto F, e o ponto G lá. Por quê? Para a gente saber também essa distância na imagem refletida. Então, ó, esse C, quer dizer, esse F, reflexão para baixo, né? O ponto G, ó, que está em verde, vai ser para lá. E a gente vai ligar agora os pontos. Massa. Então, vai ficar como? A gente vai tirar essa figura e vai gerar essa daí. Ok? Onde nós encontramos todos os pontos. E a parte onde tem um ponto é o ponto O. Aí eu pergunto, e agora? Essa diagonal, vamos dizer assim, que está pintado de preto e pintado de cinza, vai ficar onde? Veja que a diagonal vai ficar do D e F na figura original. Então vai ficar onde? No D' e no F'. Então você vai pegar e ligar a diagonal no D' e no F'. Show de bola. E vou pintar de preto qual parte? Veja que a parte de preto é na parte G, no ponto G lá de baixo. Então, será no ponto G'. Então, aqui, ó, você vai pintar de preto, conforme essa figura que está aí. Pintou de preto. Então, ó, essa imagem foi refletida para essa. E a outra parte de baixo é pintada de que cor? De cinza, conforme está aí na tela de vocês. Pintou de cinza, então essa é a reflexão desse ponto. Beleza? Então, ó, iremos entender agora a simetria de rotação. É só fazer isso, só rotacionar, girar. Vai gerar um ângulo, beleza? Então, devemos girar a figura em torno de um ponto usando o grau, que é o ângulo. Então, ó, temos essa seta, iremos girar em relação a essa 90 graus. Ó. Vai deitar a figura, beleza? Se for em relação a 180 graus, a figura vai para baixo, vai girar 180 graus. Rotação é isso, é só girar a figura, ok? Veja aí essa figura F, vou rotacionar em 180 graus. Então vai ficar como? Massa, isso mesmo, 180 graus. E se eu rotacionar 90 graus? Veja que existe posição horária e posição anti-horária. Então, posição horária conforme o relógio,
vai para a direita, 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 direita. E anti-horário, esquerda, 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 ok? Sentido horário, direita, 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 direita. Sentido anti-horário, esquerda, 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 esquerda. Ok? Então, essa letra F, sentido anti-horário, 90 graus. E a primeira foi sentido horário. Vamos observar agora a simetria de rotação em relação a um ponto de uma figura. Preste bastante atenção no detalhe. Observe aí na tela de vocês, queremos rotacionar 60 graus sentido horário essa figura. Você vai pegar, assim, o exemplo é pegar o transferidor, né, vamos usar o transferidor para resolver, e vai pegar esse ponto e vai realizar um ângulo, criar um ângulo de 60 graus, sentido horário. Beleza? Então vai ficar aqui. Então essa abertura é de 60 graus, você vai marcar. Então observe que aquele ponto que a gente original vai ter que ir para essa marca de preto. E agora a gente vai pegar o outro ponto, também vai rotacionar. A gente colocando no transferidor, ele está no ângulo 80. Para gerar um ângulo de 60, a reta, o segmento de reta tem que passar no 20 graus. Então essa abertura em amarelo, que forma esse ângulo, tem um ângulo de 60 graus aí. Então, ó, vai ficar nesta posição. Então, ó, e fazendo também a abertura no outro ponto de 60 graus, vai ficar nessa. Então, a gente vai pegar essa figura e vai levar para lá. Então, ó, veja aqui, ficou essa rotação aí. A figura original rotacionou a 60 graus e todos os outros pontos também realizaram a mesma rotação de 60. Então, ó, veio para cá e rotacionou a 60 graus, sentido horário. Beleza? Então, observe mais aí na tela de vocês esse exemplo aí, rotacionando a 180 graus, rotacionando a 90. Veja aqui, ó, gera um ângulo de 90 graus e leva esse ponto para lá. E todos os outros pontos também vai rotacionar a 90. Ok? Agora vamos ver a simetria de translação. O que é que isso quer dizer? Essa simetria corresponde ao movimento de uma figura que depende de um comprimento, de um sentido e de uma direção. Você vai pegar a figura e vai deslocar, não importa a posição, onde terá o comprimento, terá o sentido e terá a direção. O comprimento é o seguinte, se você aumentar a posição de um ponto, todos os outros pontos terá o mesmo aumento, ok? Então observe aí na tela de vocês essa figura e eu vou mover. Eu movi, então nós temos aí uma simetria de translação, ok? Então, ó, a distância permanece a mesma em todos os pontos. Então o sentido e a direção. Veja que nós temos essa posição, ó, andou 6, os outros pontos também vai andar o mesmo comprimento, ó. 6, andou 6, andou 6, andou 6, andou 6. Então, todos os pontos andam na mesma posição, tem o mesmo sentido e a mesma direção. Então, ó, comprimento, distância, o sentido, ó, distância que a gente viu para lá, sentido direita e esquerda e direção vertical horizontal também entra aí na diagonal. Beleza? Então, ó, veja agora esse exemplo fazendo essa translação. E você observa que existe, ó, essa posição, desceu 3, andou 3, desceu 4 e teve essa direção aí diagonal. Esse sentido diagonal, ok? Então veja aqui, todos os outros pontos vai fazer a mesma coisa. Se eu andar a mesma posição, olha aqui, a mesma andada nesse. Então esse aí é simetria de translação. Sentido esquerda-direita, direção vertical, horizontal ou diagonal, beleza? Então, ó, veja esse exemplo que está aí na tela de vocês e vamos realizar uma simetria de translação. A gente pega todos os pontos e vamos andar, que vai gerar essa figura. Observe que os pontos foram aumentados a mesma quantidade, certo? Então, ó, houve esse movimento. E vamos pegar esse movimento e fazer a translação de novo. Observe que gerou esta figura. Agora a gente vai fazer a translação colocando para baixo a figura
não muda. Beleza? Rotação, translação, não muda. E na reflexão também não vai mudar. Porque vai fazer o seguinte, ó, vai relacionar, ó, refletir todos os pontos da figura. Beleza? Então, ó, vamos pegar essa imagem e vamos transladar para baixo, né? Gerou essa figura. E assim a gente vai fazer mais uma vez e mais uma vez. Veja aqui, na translação a gente pega a figura e realiza um movimento. A gente não gira, não faz nada. A gente pega a figura e vai fazer o movimento. Se eu estou nessa figura aqui e eu vou movimentar, eu posso montar para frente, para cima, para baixo. Beleza? Para o outro lado, não importa. Eu estou transladando, pegando de um lado e levando para o outro. Fazendo esse movimento. Ok? Beleza, pessoal? Então a gente chegou ao término de mais uma aula. Qualquer dúvida, procure o professor, reveja essa aula e se liga na simetria de translação, reflexão e rotação. Forte abraço!